Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos falar sobre 2 livros do nosso projeto de leitura Lendo Nobel, sendo eles A Casa de Barcos e Brancura, do Ion Fosse, ele que foi o Nobel de Literatura do ano de 2023. No episódio anterior em que falamos sobre o Ion Fosse, eu expliquei que a gente ia fazer uma separação por editora. Então o episódio passado foi sobre É a Alice e Trilogia, livros publicados pela editora Companhia das Letras. Brancura e A Casa de Barcos foram publicados aqui no Brasil pela editora Fósforo. Aliás, um fato muito curioso e muito bonito que aconteceu com o anúncio da Laurea do Ion Fosse foi que a própria Companhia das Letras e a Fósforo fizeram juntas no Instagram uma publicação anunciando no que viria dos próximos meses em questão de publicação do Ion Fosse em cada uma das editoras. Esse gesto foi muito elogiado pelo público, afinal, geralmente uma editora não fala do que a outra publica. Se tem um mesmo autor em mais de uma editora, geralmente elas não fazem essa parceria, elas não compartilham informações umas das outras. Então ver esse gesto em nome de um autor, em nome de uma premiação tão importante como o Nobel, foi vista com bons olhos pelos leitores. E o que eles publicaram? A companhia se restringiu a lembrar os leitores que já havia publicado algumas semanas antes É a Alice e que iria publicar Trilogia ainda naquele ano. A editora Fósforo anunciou, além da pré-venda de Brancura que já estava programada mesmo antes do anúncio do Nobel de Literatura, anunciou a publicação de uma antologia de poemas e a publicação de um livro de peças. Esses livros já foram publicados e serão resenhados muito em breve, mas o que mais empolgou os leitores foi que eles anunciaram para 2025 a publicação de Septologia, que é um romance de mais de 1000 páginas e é considerado por muitos a grande obra de Ion Fosse. Já estamos finalizando o ano de 2025 e nada de Septologia aparecer. Eu entendo que um livro de mais de 1000 páginas demanda uma atenção, um cuidado maior, mas ainda seguimos na expectativa de ver ele por aqui. Enquanto isso não acontece, a gente obviamente fica com os livros que já foram lançados. Eu não vou fazer uma biografia do autor novamente, até porque no episódio anterior eu já dei um panorama de sua vida, de suas aspirações, como que o mundo literário vê o Ion Fosse, como que ele ascendeu até chegar ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre os livros da vez. Primeiro vamos falar sobre A Casa de Barcos. A Casa de Barcos foi traduzido por Leonardo Pinto Silva e foi publicado originalmente em 1989. Se trata então justamente da terceira obra do Ion Fosse. Então, se o autor aparenta um domínio completo de sua obra técnica e estilo literário dos livros que eu já li, É a Alice e Trilogia, com esse fluxo de consciência que beira a loucura ou a exaustão, a depender do leitor, afinal a gente já conversou no episódio anterior que o Ion Fosse não é um autor para todos, é um autor que você ama ou você odeia. Então, se em É a Alice ou Trilogia e até mesmo Brancura, que foi publicado em 2023, a gente vê que ele já está com um domínio completo de sua própria técnica, do seu próprio estilo literário, a gente não pode dizer o mesmo de A Casa de Barcos. Por quê? Porque embora A Casa de Barcos já apresente o já conhecido fluxo de consciência, assim como esse estilo de escrita, até mesmo tantos cenários que já são conhecidos de outros livros, como fiordes, como barcos, lugares e pessoas isoladas do restante do mundo. Aqui a gente encontra um Ion Fosse mais tímido, que sim gosta do que escreve, que essa escrita, que esse estilo vai permanecer pelo resto de sua vida, mas que ainda assim parece que não chegou ao seu estado pessoal de plenitude. Parece que ele ainda vai adaptar ou lapidar, na verdade, muitas outras coisas para chegar aonde ele quer de fato que suas obras cheguem. Então, aqui a gente vai ver interrupções desse fluxo de consciência, desse pensamento, a gente vai ver divisões de capítulos e até mesmo uma sensação de que o autor está proporcionando a nós, leitores, pausas para que a gente consiga respirar um pouco. Uma generosidade que o próprio Ion Fosse, de tempos depois de É a Alice
ficções e de trilogia não proporciona mais aos seus fiéis leitores. Então a gente não vai encontrar muitas coisas que a gente encontra aqui em A Casa de Barcos. Como todos os livros do Ian Fosse, não há uma história muito bem definida, mas a gente pode afirmar basicamente que o protagonista é um homem que, embora a gente não saiba o seu nome, sabe que ele já está na casa dos 30 anos, que ele nunca trabalhou, que ele nunca saiu de casa ou constituiu sua própria família, mas vive isolado em uma casa com sua mãe e na verdade vive isolado em seu quarto, ansioso, angustiado e escrevendo para limpar mente, para tentar tirar as coisas da cabeça, ainda mais depois de ver o seu amigo Nut, que não tinha notícias dele há mais de 10 anos. Então esse retorno inesperado fez com que a cabeça do nosso protagonista passasse a trabalhar com mais intensidade, a ficar mais ansioso, e a gente, enquanto leitor, se questiona muito o porquê dessa angústia, o porquê dessa agitação com a aparição repentina desse seu amigo de infância. Então aqui na página 7 eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem um pouco como que funciona e para, obviamente, quem tem interesse em ler Ian Fosse saber como que é a densidade de seu texto. Diz o seguinte: eu não saio mais de casa. Uma angústia tomou conta de mim. E não saio mais de casa. Foi neste verão que a angústia tomou conta de mim. Reencontrei o Nut, não o via fazia uns 10 anos provavelmente. Eu e o Nut estávamos sempre juntos. Uma angústia tomou conta de mim. Não sei o que é, mas a angústia faz minha mão esquerda doer. Os dedos doem. Não saio mais de casa. Não sei porquê, mas há alguns meses nem sequer ponho o pé para fora. É só essa angústia. Foi por isso que decidi escrever. Vou escrever um romance. Tenho que fazer alguma coisa. Essa angústia está ficando insuportável. Se eu escrever, talvez ajude. Foi neste verão que a angústia tomou conta de mim. Reencontrei o Nut. Ele casou, teve 2 filhas. Quando éramos pequenos, eu e o Nut sempre estávamos juntos. E o Nut foi embora. Chamei por ele, mas o Nut simplesmente foi embora. Uma angústia tomou conta de mim. Ele me deu as costas. Eu não sabia o que dizer. Só vi o Nut parado ali na calçada e então ele atravessou a rua. Não o via desde então. O Nut eu não o via fazia uns 10 anos e neste verão o reencontrei. Então a gente consegue já visualizar e entender através dessa escrita, desse fluxo que Ian Fosse proporciona, essa aparição repentina, essa angústia e o protagonista sendo ignorado. Então a gente se questiona o que aconteceu no passado, há 10 anos, para que o Nut fosse embora, o protagonista 10 anos depois, ao encontrá-lo novamente, sentir essa angústia, sentir esse peso. Como é de se esperar, o reencontro foi desconfortável, foi caótico e obviamente cheio de novidades e que suscitou lembranças nem todas boas do passado de ambos. Então a gente vai voltar um pouco no tempo e a gente vai ver como que era a amizade enquanto eles eram crianças, quando eram adolescentes, e obviamente a gente vai ficar curioso em saber como tal amizade sincera, uma parceria muito bonita, se desfez em um rompante. Assim como vamos ficar curiosos para saber como que Nut se desenvolveu, como que ele cresceu enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto um homem mesmo, de uma criança até chegar a um homem com todas as áreas da sua vida aparentemente bem resolvidas, um pai de família, um homem casado, enquanto o narrador parece estagnado, enraizado em uma vida sinceramente bastante miserável. Então eu vou ler aqui para vocês na página 55 essa própria constatação do protagonista. Fazia muito tempo que a gente não conversava, eu digo. O tempo passa rápido. Incrível, mas agora você tem uma família. Está vendo como é? Pois é, eu digo. E ficamos em silêncio. Ficamos em silêncio por muito tempo. Ninguém diz nada. Tudo fica em silêncio. Até a casa emudece. Ficamos sentados calados e eu espio através da vidraça, olho para a rua principal. Admiro a vista do fiord, levanto, vou até a janela, olho lá embaixo, na direção do fiord, contemplo a baía no interior do fiord, onde eu moro. Logo além da baía, numa casa branca, vejo os barcos ancorados ali, barcos a remo. Nut está sentado no sofá, levanta, vem até mim e espia pela vidraça. É bonito aqui, o Nut diz. Nós dois ficamos admirando a vista.
Então tem esse saudosismo, tem essa saudade do passado, mas também tem algo que aconteceu nesse passado que nós ainda não sabemos do que se trata, mas que vai fazer com que o leitor fique vidrado nessa história e nessas páginas para descobrir o que aconteceu. No final das contas, essa repetição, esse fluxo de consciência, assim como nos demais livros do Ian Fosse, podem incomodar os leitores menos empolgados com a escrita dele e logo vão se entediar ou pouco se importar com o que aconteceu e com o que vai acontecer aos amigos um dia inseparáveis. Já leitores mais acostumados com o estilo do autor e que certamente já leram outros livros dele, vão encontrar aqui em muitos momentos o mesmo Ian Fosse de sempre, mas vão encontrar na verdade um Ian Fosse mais ousado, mais divertido, porque o Ian Fosse aqui nesse texto brinca um pouco com a dubiedade do protagonista, dessa pessoa que está narrando, que a gente não sabe nem o seu próprio nome, mas que no primeiro capítulo, o livro aqui se divide em 3 capítulos, no primeiro capítulo, esse protagonista vai nos convencer de sua autopiedade, da sua angústia, dos seus medos. Então a gente vai ficar, embora a gente olhe e se depare com um homem na casa dos 30 anos, que mora com sua mãe, que vive isolado no seu quarto, que tá com angústia, escrevendo um romance para tentar aliviar a mente, e a gente olhe essa pessoa, mas ele ainda vai fazer com que a gente tenha piedade dele. E no capítulo seguinte ele vai narrar novamente todos esses eventos e a gente vai ver que ele não é tão confiável assim. A gente vai colocar em xeque as atitudes dele e a gente obviamente vai se questionar se o Newt, esse cara que abandonou o amigo, que sumiu há 10 anos, é na verdade um cara correto. E a gente vai passar a entender o outro lado, ou procurar entender o outro lado, procurar entender a versão de Newt. Então é um frescor e tanto ler um livro do Ian Fosse em que, apesar de toda essa linearidade, de todo esse anticlímax que é bem característico do autor, a gente vê ele trabalhando em outras coisas. Assim como é bastante interessante a gente encontrar um Ian Fosse mais sujo, mais vulgar, com palavrões, e isso obviamente reflete no seu momento pouco religioso em sua vida. No episódio anterior sobre o Ian Fosse, a gente falou sobre o momento religioso da vida de Ian Fosse. Ele que nasceu em um lar luterano, passou grande parte de sua vida em um período de ateísmo e depois ele retorna ao cristianismo, mas não o cristianismo luterano, e sim o cristianismo católico. Então dá a entender que nesse período de escrita de A Casa de Barcos, ele poderia muito bem estar em um período mais ateísta. Então a gente vê o Ian Fosse mais sujo, falando palavrões, não necessariamente escrevendo cenas de sexo, mas dando fortes alusões que esses momentos mais sexuais, mais carnais estão de fato acontecendo. Então ele provavelmente bebia de cálices agnósticos ou ateístas antes de se voltar ao cristianismo. Ainda assim, a sensação que fica após a leitura de A Casa de Barcos e após a leitura de É a Alice e Trilogia, mesmo que eu tenha gostado desses livros, porque a escrita do Ian Fosse eu não sei o que acontece, mas para mim ela é muito hipnotizante. Eu não me importo que ele seja repetitivo, eu não me importo que os livros tenham certo marasmo, como muita gente diz. Conheço muita gente que odeia os livros do Ian Fosse. Só que dessa vez, enquanto eu lia esse terceiro livro e já me preparava para reler Brancura pra gente conversar, eu fiquei me perguntando, será que esse fluxo tão repetitivo, tão exaustivo, tão anticlímax, vale o esforço para no fim a gente, enquanto leitor, encontrar uma nova situação, uma nova problemática que no fim das contas nem é tão visceral assim, nem é tão devastador ou até mesmo tão necessário? Eu questiono isso porque após a leitura de 4 livros do autor e com mais 2 prontos para o próximo episódio, a sensação que eu tenho é que eu já conheço toda a obra do autor, que eu não preciso ler mais nada dele. E obviamente que ele vai tentar se munir de elementos novos a cada livro. Esses elementos, no final das contas, não são tão fortes, não são tão grandiosos, ou até mesmo memoráveis o suficiente para que, quem sabe, daqui a algumas semanas, daqui a alguns anos, ele figure como um dos melhores
melhores livros do ano ou da vida. Eles podem ter um impacto e tiveram um impacto para mim, mas por quanto tempo esse impacto vai perdurar? Eu particularmente gosto do autor e eu entendo também quem deteste seus livros, mas eu fiquei me questionando até que ponto o leitor vai ter paciência para o seu infinito fluxo. Será que esses 4 livros já são suficientes para que eu possa encerrar a bibliografia do autor e passe por um outro laureado? Porque a frase que a Academia Sueca deu a Jon Fosse faz sentido. Relembrando a frase escolhida pela Academia Sueca, Jon Fosse recebeu o Nobel de Literatura por suas peças e prosas inovadoras, que dão voz ao indizível. E de fato, muito do que não é dito, a gente consegue ouvir ou ler nas entrelinhas de Jon Fosse. Muito do que não é dito e muito do que não é escrito, a gente consegue captar nesse cenário, nesse ambiente, nessa escrita muito particular de Jon Fosse. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei me questionando sobre, será que tal inovação é o suficiente? Será que já está se tornando mais do mesmo? Até quando vamos ler novos livros e ler novas coisas e a gente vai ler, finalizar e vai comparar com outros livros do autor, que é inevitável, e a gente vai conseguir chegar a isso é inovador, isso é novo, já encontrei isso em É a Alice, trilogia, A Casa de Barcos, Brancura. Então eu tô com esse receio de chegar a um ponto em que achar o próprio autor um pouco cansativo. Mas são pensamentos. Uma coisa é certa, eu quero muito ler as peças do autor. Vai vir alguém aí, já publicado pela editora Fósforo, e até a própria antologia de poemas, para que a gente possa mudar um pouco o gênero literário. Já conhecemos a prosa do Fosse, a gente então tem que conhecer a poesia e tem que conhecer suas peças. Mas ainda assim, eu tenho Melancolia, publicado pela editora Tordesilhas, e também Manhã e Noite, publicado pela editora Zain, que serão lidos e resenhados para vocês também nos próximos episódios. Mas a sensação ao final da leitura de A Casa de Barcos foram esses questionamentos e até mesmo uma certa angústia e essa dúvida em saber se eu devia prosseguir ou não, ou se eu estava rodando em mais do mesmo nesse universo muito particular no interior da Noruega. Depois desses questionamentos, depois dessa reflexão, e apesar de achar A Casa de Barcos um bom livro, eu reli Brancura. Brancura foi publicado em 2023. Antes do anúncio do Nobel de Literatura, ele foi colocado em pré-venda. Então, com o anúncio, acredito que a Fósforo deu uma corridinha, colocou aqui esse selinho de Prêmio Nobel de Literatura e já começou a espalhar em todas as livrarias do Brasil. O livro foi traduzido também pelo Leonardo Pinto Silva e foi a primeira obra do Jon Fosse a que eu tive contato. Então, um livrinho de 64 páginas, eu li a edição digital e depois decidi comprar a edição física porque eu simplesmente amei esse livro numa primeira leitura, afinal era algo muito novo e esse texto mexeu muito comigo. A releitura foi muito bem-vinda, gostei bastante de ter relido esse livro, só que eu percebi que eu tinha me esquecido de muitos detalhes que passaram super batidos na primeira vez que eu encarei esse texto. Em Brancura, esse livro pequeno de 64 páginas, aqui a gente pode falar que é uma novela ou um conto, essa briga, este questionamento eu vou deixar para vocês, fala basicamente sobre um homem que começa a dirigir sem um destino. Ele decide que só vai dirigir, não vai se preocupar ao destino a que ele vai se encontrar no final de tudo, e em meio a esses devaneios ele tem o carro atolado, o carro desliga, ele tenta ligar e não consegue, ele se depara no meio de uma floresta e ele, a partir desse momento em que ele vai sair desse carro, ele vai se questionar sua vida, seu passado, o que o motivou a estar ali perdido no meio de uma floresta. Então, na página 8 diz o seguinte: eu dirigia sem parar. Era bom, era boa a sensação de estar em movimento, sem saber para onde estava indo. Apenas dirigia. O tédio havia se apoderado de mim, logo de mim, que nunca me deixei afetar por ele. Nada que me passasse pela cabeça me animava. Por isso decidi fazer alguma coisa. Entrei no carro e fui para onde ele me levasse. Se no caminho houvesse uma curva à esquerda ou à direita, eu virava à direita. E se no cruzamento seguinte pudesse virar à direita ou à esquerda, eu virava à esquerda. E continuei dirigindo assim. Acabei enveredando por uma estrada no meio da floresta, e os sulcos no chão foram
foram se aprofundando até que senti o carro patinar. Segui em frente até o carro finalmente empacar. Ensaiei dar uma ré, mas não consegui. Então estanquei de vez. Desliguei o motor, fiquei sentado no carro. Pois bem, cá estou eu agora sentado, pensei. E me senti vazio, como se o tédio tivesse se transformado no vazio. Ou melhor dizendo, numa espécie de agonia. Porque senti um medo em mim enquanto estava ali com o olhar fixo adiante, fitando o vazio, como se estivesse diante do vácuo. Do nada. Que conversa é essa, pensei? Diante de mim está a floresta. Só a floresta, pensei. Então foi até a floresta que esse ímpeto de dirigir me trouxe. Poderia dizer de outra maneira, que alguma coisa, não sei bem o que, me conduziu a alguma outra coisa, fosse lá o que fosse, a uma coisa distinta. Contemplei a floresta à minha frente. A floresta. Então a gente vê essa pessoa entediada, sem um motivo aparente, perdido ali. E obviamente, perdido no meio dessa floresta, saindo do carro, com a neve complementando esse cenário solitário, esse cenário escuro, cenário frio, reflexivo. A gente vai ver esse narrador, esse protagonista, tendo um encontro. Um encontro com o quê? Página 19 diz o seguinte: em pé, encaro a impenetrável escuridão e vejo que a escuridão se transforma. Não a escuridão em si, mas alguma coisa se destaca na escuridão e vem ao meu encontro. Agora percebo nitidamente. Alguma coisa está vindo na minha direção e talvez seja uma pessoa, ou sei lá o que. Sim, deve ser uma pessoa, mas não pode ser uma pessoa. Não é possível que seja uma pessoa, não aqui nem agora. Mas então o que seria? Identifico uma silhueta e parece ser uma pessoa, pois não poderia ser outra coisa, ou poderia? Permaneço imóvel, fico ali como se não ousasse me mover. Está tão escuro agora, mas escuro não pode ficar. E bem na minha frente, avisto a silhueta de alguma coisa que parece uma pessoa. Uma silhueta luminosa que se torna cada vez mais nítida. Sim, um contorno bem perceptível no escuro, na minha frente, que estaria distante ou perto de mim. Não sei dizer com certeza. É impossível dizer se está perto ou longe, mas está lá, uma silhueta branca, brilhante. Acho que ela vem caminhando na minha direção. Caminhando é modo de dizer, porque caminhar ela não caminha. Ela apenas se aproxima cada vez mais. A silhueta é completamente branca. Agora percebo nitidamente que é branca. A brancura. Então a gente vê essa silhueta, essa coisa que a gente não sabe exatamente o que é ou quem exatamente é, se aproximando e interagindo com o nosso protagonista. Ler Brancura pela primeira vez e como o primeiro livro do Ian Fosse, para mim foi um deleite. Por quê? Obviamente eu não conhecia o estilo do autor, não conhecia o seu modo de escrever. Então, para mim, naquela primeira vez que eu li, e obviamente na releitura essa sensação se manteve, o fluxo de consciência teve sua própria pureza, teve uma beleza estética que para mim sempre o diferenciou dos outros autores e que foi a escolha ideal para fazer com que este pequeno texto de 64 páginas se elevasse. Obviamente que essa estrutura exige um tanto de paciência do leitor, afinal aqui é um único bloco de texto sem parágrafos, então exige um pouco de paciência por parte do leitor, mas ainda assim eu fiquei tão fascinado com esse livro, com essa leitura, e fiquei com tanto medo de não gostar da releitura, mas eu amei. Então esse livro me trouxe muitas reflexões e eu vou contar um pouco dessas reflexões para vocês. É um livro de 60 páginas, então fica um pouco difícil falar sem gerar muito spoiler, então eu vou tentar não falar muito, mas ao mesmo tempo expressar as minhas ideias, porque, novamente, Ian Fosse é conhecido por dar voz ao indizível. Aqui ele não falou nada, mas ao mesmo tempo a gente, enquanto leitor, ou eu, enquanto leitor, tive tantas reflexões a respeito disso, tantas ideias, tantos pensamentos, e eu vou justamente falar o que eu acho que aconteceu nesse momento e nesse livro. Então, caso você não queira pegar spoiler, eu sugiro que você avance alguns 30, 40 segundos e depois você retorna a ouvir, mas eu vou também tentar avisar aqui para vocês quando esse possível spoiler acabar. Então vamos lá. Para mim, o protagonista estava andando a ermo até que ele veio a falecer. Com essa morte, ele sai do plano material e entra no plano espiritual. Essa brancura, então, seria a morte vindo buscá-lo. A gente vai ver no decorrer das páginas que teremos mais 3 personagens aparecendo, e esses personagens podem ser muito bem a Trindade, representados através do pai e da mãe dele que vieram buscá-lo. O texto é muito bem claro, falando sobre: filho, viemos
viemos te buscar. Então eu acredito que pode ter sido isso. Então eu vou finalizar aqui a parte do spoiler e vou dar a explicação do porquê eu acho que é algo mais espiritual e algo mais transcendental. Então, novamente, como eu falei em A Casa de Barcos e como eu falei no outro episódio sobre a Alice trilogia e sobre o autor, Ian Fosse nasceu em uma família luterana, passou boa parte de sua vida envolto nos pilares do ateísmo e, enfim, se rendeu depois de muitos anos, voltou ao catolicismo, abdicando-se de muitos hábitos considerados por ele e pelo catolicismo como mundanos. Então, algumas metáforas, algumas alusões e analogias bíblicas ou religiosas não serão nenhuma surpresa em suas obras. A gente sabe que trilogia, a primeira parte, Vigília, as pessoas, os críticos, os leitores fazem muitas alusões a Maria e José, enquanto Maria estava grávida de Jesus. Então aqui em Brancura também tem essa sensação de que há um viés mais religioso, de que há um viés espiritual permeando todo o livro, permeando essa brancura. E para mim foi um deleite. Eu gostei muito de pensar sobre esta situação por esse viés. Para mim não foi um incômodo, foi uma solução muito bonita e muito prática ao mesmo tempo de o autor pensar sobre o assunto, de fazer com que a gente refletisse um pouco sobre espiritualidade, Deus, seja lá qual for o Deus que você segue e as reflexões que ele tira a partir daí. Não dá para falar muito de Brancura sem soltar spoiler, como eu já falei, afinal são 60 páginas, mas a sensação que eu tive enquanto lia e enquanto refletia também sobre essa leitura era onde o autor queria chegar com tais divagações. E se eu não soubesse que ele teve esses 3 momentos de sua vida, enquanto um cristão protestante, para depois um ateísta e depois um cristão católico, eu ficaria muito sem entender o propósito de Brancura. Não estou falando que a conclusão que eu cheguei é a verdade absoluta ou confirmada em algum momento pelo autor, mas após ter esse vislumbre de sua vida pessoal, foi como um estalar de dedos. Toda essa metáfora, todas essas alusões que ele criou fizeram sentido e obviamente fizeram com que essa leitura se tornasse tão esplendorosa, tão sofisticada, tão bonita, mesmo sendo simples, mesmo sendo objetiva. O Ian Fosse não tem muitos floreios, é uma escrita bem simples, bem sem pompa, e eu acredito que esse estilo dele, essa escrita em Brancura fez todo sentido. Então, se fosse inclusive elencar do melhor para o pior, para mim Brancura é o melhor livro dele. E é o livro que eu recomendo muito caso você, leitor, tenha interesse em conhecer, mas de alguma forma tenha receios ou até mesmo medo em encarar a obra do Ian Fosse. Comece por Brancura, esse livrinho, conto / novela de 64 páginas para você experimentar, para você conhecer, ter muitas reflexões, sendo uma religião ou não. E eu inclusive queria conhecer pessoas que têm religiões diferentes ou não têm uma religião, seja ateísta, seja católico, seja protestante, seja umbandista, seja até mesmo espírita. Eu acho que uma conversa de Brancura com pessoas de diferentes religiões vai trazer diferentes perspectivas a respeito dessa obra. Então, caso você tenha lido e queira compartilhar sua leitura e sua religião para que a gente possa conversar um pouco, eu vou adorar. E curiosamente, até então, o livro que eu menos gostei foi justamente A Casa de Barcos. Primeiro Brancura, depois a Alice, depois Trilogia e por fim A Casa de Barcos. Apesar de A Casa de Barcos ser um livro incrível também. Afinal, eu gosto muito do que o Ian Fosse escreve, do que o Ian Fosse produz. Eu estou ansioso por Septologia justamente porque eu sei que eu vou me deslumbrar por mais de 1000 páginas, com esse fluxo de consciência que muita gente vai odiar, vai se sentir exausto. Eu não, eu gosto. Eu entro em um estado de relaxamento muito bom com Ian Fosse, por isso que eu gosto tanto do autor. Mas ainda assim, eu tenho que admitir que eu estou com esse questionamento se ele já não está se repetindo ou se a obra dele, apesar de ser grandiosa em questão de quantidade de livros, afinal
afinal são mais de 40 livros, se ele não está precisando de uma renovação, já que os novos elementos que ele traz em cada um de seus novos livros são pequenos, são concisos, mas não são aparentemente suficientes para que tenha uma nova era, uma nova etapa, uma nova divisão do Ion Fosse, o Ion Fosse antes e depois. Essas coisas estão de fato fazendo com que eu questione bastante o autor. Ainda assim, como eu falei para vocês, eu recomendo muito mesmo Brancura. Por favor, caso vocês queiram conhecer o autor, deem uma oportunidade e comecem por Brancura ou comecem por a Alice. Eu gosto bastante. Para mim é um romance maior, afinal tem mais de 100 páginas, eu acho que tem 112 páginas, e ali a gente vê um Ion Fosse que é o que eu gosto, brincando com a passagem do tempo e com esse mover do tempo em que passado, presente e futuro podem estar condensados ao mesmo tempo. A trilogia também traz isso, só que a trilogia é um pouco mais perverso, né? E a Casa de Barcos, esse terceiro livro, é o mais ousado, mas ainda assim não é tão bom quanto os outros. Mas de qualquer forma, eu recomendo todos os 4 com o meu gosto, gostando de ler Ion Fosse. Eu particularmente recomendo os 4, mas recomendo com ressalvas. Afinal, Ion Fosse ou você ama ou você odeia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham interesse em ler Ion Fosse. Caso vocês já tenham lido algum livro do autor, comenta aí pra gente conversar um pouco. Quero saber o que vocês acham da escrita do autor, do que ele está proporcionando ao leitor, se vocês a encaram com bons olhos, reflexivos ou então com olhos exaustos toda a literatura do autor. Eu ainda estou em dúvida se eu trago para vocês no próximo episódio Melancolia, publicado no Brasil pela editora Tordesilhas, e Manhã e Noite, publicado pela editora Zain. Afinal, ainda são 2 livros de prosa, ou se eu já pulo para a poesia e para a peça do autor. Ainda estou pensando, mas a gente ainda tem muito o que falar sobre Ion Fosse. Então eu espero vocês no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.